Vamos, pessoal, agora dar uma trabalhada com relação às tabelas que você tem, né, de momento de inércia de acordo com uma área, né, ó. Então eu trouxe aqui um exemplo, uma tabela que identifica o momento de inércia em relação a um retângulo, né, ó, de base B e de altura H. Nessa tabelinha nós temos dois sistemas de eixo, um eixo XY. Perceba que esse sistema de eixo x, y, eles estão passando pela base desse retângulo, né? Note que o x, né, está passando na base B e o y está passando numa outra base que é o h, ok? Então, pessoal, toda vez que nós formos calcular um momento de inércia, esse momento de inércia ele é com relação a um eixo, ok? Então perceba que aí vocês têm quatro momentos de inércia. O primeiro valor que vocês estão vendo aí é o momento de inércia em relação ao eixo x', né, ó, que é BH ao cubo sobre 12. Quem é esse x'? Esse x' é o eixo que passa pelo centroide da área, né, ó, da figura plana, né, que é esse retângulo. Da mesma coisa, nós temos o momento de inércia em relação ao eixo y', que é o eixo y que passa pelo centroide. Então perceba, pessoal, que quando você vai analisar com relação ao eixo x, a base é B e a altura é H. Então o momento de inércia vai ser BH ao cubo sobre 12. Ok? Quando você faz em relação ao eixo y', aí você já inverte. Perceba que em relação ao eixo y', a base é H, que é H que está encostado nele, né? Ó. E a altura passa a ser B. Perceba que o valor é o mesmo, ou seja, é 1/12. Mas note que existe a mudança de altura e base. Em relação a x, ó, a base é quem? É B. E a altura é H. Em relação a y, aí você corre o inverso. Em relação a y, que é esse eixo, a base é H e a altura passa a ser B, ok? Agora vamos lá em relação ao eixo x e o eixo y, ok? Em relação ao eixo x, né, ó, nós temos a base B. Note que esse retângulo está acima do eixo B. Tá, o valor de B está em cima do eixo x. Então, por isso que a gente diz que B é a base e o H é a altura. Então, você sempre tem o que? A base vezes a altura ao cubo, né? Ó, você lembra daquela história quando eu passei na tábuazinha? Porque houve alteração no momento de inércia, porque eu alterei a altura, ou seja, no início a base era uma, quando eu coloquei a tábua em pé, aí passou a base a ser outra. Então, note que a altura ela é ao cubo, né? Então, quando você aumenta a altura, você aumenta o momento de inércia. Então, você também vai aumentar a rigidez, a flexão da peça, ok, pessoal? Né? E aqui nós temos também, pessoal, o momento polar de inércia, né? Que vai ser a soma dos dois momentos de inércia, né? Mas isso vamos deixar para depois, né? Ó, então, vamos trabalhar aqui com o momento de inércia. Então, eu dei os valores tanto do retângulo como do triângulo, né? Eu eliminei algumas figuras, né? E como a impressão ficou um pouquinho complicado, então eu tenho que suspender para poder vocês pegarem o foco. Mas vamos fazer, pessoal, na forma que nós determinamos na última aula para a determinação do momento de inércia em relação a x e a determinação do momento de y, obter esses valores, ok? Então, vamos lá, nós vimos, né, ó, na última aula que se eu quero saber o momento de inércia em relação ao eixo x, esse momento de inércia vai ser igual à integral do y ao quadrado vezes 1dA. Perceba, pessoal, que quando nós determinamos o centroide de uma área, né, de uma figura plana, a gente podia utilizar esse elemento infinitesimal de área tanto na horizontal, como na vertical, como radial
Aqui, pessoal, tem a necessidade de você utilizar o elemento infinitesimal de área paralelo ao eixo, né? Dei uma de cebolinha agora. Paralelo ao eixo que você está determinando o momento de inércia. Ok? Por quê? Porque eu vou explicar para vocês. Imagina aqui, eu tenho um eixo Y, né? Ó, aqui eu tenho um eixo X e sobre esse sistema de eixo eu vou colocar um retângulo, ok? Então esse retângulo tem uma base P e vai ter aqui uma altura H, beleza? Então esta é a minha figura que eu vou calcular o momento de inércia, ok? Então se eu quero calcular o momento de inércia em relação ao eixo X, obrigatoriamente o meu elemento infinitesimal ele terá que ser paralelo ao eixo X. Então meu elemento infinitesimal vai ser esse aqui, ó. Ok, ó, note que ele é paralelo ao eixo X. Então esse aqui vai ser o meu dA, beleza? Se eu quero determinar o momento de inércia em relação ao eixo Y, né, obrigatoriamente eu vou ter que trabalhar com o elemento infinitesimal de área paralelo a ele. Aí eu pergunto, professor, por que eu não posso trabalhar em relação ao eixo X com um elemento infinitesimal de área que esteja na vertical? Por quê, pessoal? Porque você vai fazer um braço de alavanca, né? Que é esse valor aqui, X ou Y, vezes um dA. Então esse braço de alavanca ele tem que seguir a variação do elemento infinitesimal quando você está fazendo a integração. Perceba que quando eu integro aqui, ó, esse elemento infinitesimal, é como se eu estivesse somando fatias nessa direção, ó, até chegar no final. Então perceba que todas essas fatias em relação a isso x têm o mesmo braço de alavanca, ou seja, H sobre 2. Não é, ó? Então eu não posso, porque esse braço de alavanca ele é constante. E eu posso retirar da integral. Não, eu quero que esse braço de alavanca ele acompanhe a minha integral de dA. Então perceba que quando eu tenho este elemento infinitesimal de área, eu vou ter um braço de alavanca, que é essa distância do eixo x até o centroide desse elemento infinitesimal. Quando esse elemento infinitesimal vai mais para cima, o que acontece? Você também está variando o braço de alavanca. Então tem que ter uma variação recíproca. Ou seja, o meu dA varia e o meu braço de alavanca também varia, muito embora esse braço de alavanca está ao quadrado. Entendeu, pessoal? Então, diferentemente lá quando a gente estava trabalhando com o centroide, o meu elemento infinitesimal de área, quando eu estou determinando o momento de inércia e o momento de inércia sempre é com relação ao eixo, esse elemento infinitesimal de área tem que ser paralelo a esse eixo. Ok? Então, se eu quero determinar o momento de inércia em relação ao eixo Y, o meu elemento infinitesimal vai ser esse aqui, né? Que vai ser igual a quem, pessoal? A integral de y ao quadrado vezes o dA. Pergunto a vocês, pessoal, quem vai ser esse dA? Ah, professor, pelo que eu estou vendo aqui, vai ser B vezes um dy. Ok? Então, esse meu elemento infinitesimal de área, ele vai ser igual a B, né? Esse B sempre vai ser constante, porque quando você está executando o somatório, sempre vai ser B, vezes o meu diferencial, que vai ser dy. Então, o meu dA, ó, vai ser B vezes dy. Ok? Como eu estou trabalhando com um sistema de eixo que está passando na base, qual é a variação do meu dy? Vai variar daqui, que o y é igual a 0, até aqui, que o y vai ser o que, pessoal? H. Então, essa integração vai ser de 0 a H, porque o meu diferencial é dy. Então, eu verifico de onde é que vai variar. Ok? Beleza, quando você resolve isso aqui, ó, o B é constante, né? Vai ficar B constante, integral de y ao quadrado, dy variando de 0 a h. Então, esse momento de inércia x,
né, em relação ao eixo x, vai ser igual a b vezes y ao cubo sobre 3, variando de 0 a h. Quando eu substituo h, ó, o 0, ó, vai zerar, então só vai ficar o que, ó? bh ao cubo sobre 3, ok, pessoal? Que é exatamente o momento de inércia, né, ó, em relação ao eixo x. Cuidado, o eixo x é o eixo que não está passando no centroide. Quando tem linhazinho, aí é o que está passando no centroide. Entendido, pessoal, como é fácil? Ah, professor, tudo bem. Com relação ao sistema de eixo x, eu entendi. Agora, como é que eu faço para resolver com relação ao centroide, né? Ó, então, pessoal, o centroide você sabe onde passa, né? Ó, o centroide no retângulo passa aqui na metade de quem? De B e na metade de H, ok? Então, a formulação é a mesma. O que vai mudar, pessoal, é somente os limites de integração. Então, vamos calcular. Ó. Agora eu quero calcular o momento de inércia em relação a x', né? Ó, que é o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide. Beleza? Então, quando você vai trabalhar com isso aqui vai ser igual a quem? Mesmo jeito, pessoal, integral de y ao quadrado, o meu elemento finitesimal vai ser o mesmo, né? Ó, note que apenas eu alterei o eixo vai passar no centroide, vamos dizer que o centroide esteja aqui embaixo, tá vendo? Para não, meu eixo x' vai ser esse eixo que passa pelo centroide, ok? Então, o meu y ao quadrado, b vezes dy, vai ser o mesmo, sendo que qual vai ser o meu limite de integração? Ah, professor, ele vai ser, como aqui o centroide vai dividir isso aqui em que, pessoal? H sobre 2 e H sobre 2. Não, então meu limite de integração vai de menos H sobre 2. Por que negativo, pessoal? Porque agora meu sistema de eixo x está passando pelo centroide, então o que está abaixo dele é um y negativo, menos H sobre 2. E vai até quem? H sobre 2. Ok? Então, beleza. B é constante, posso retirar da minha integral, né? Ó. Então vai ficar b integral de y quadrado dy, né, variando de menos h sobre 2 até h sobre 2. Então y em relação ao sistema de eixo x' passando pelo centroide vai ser igual a b vezes y ao cubo sobre 3, variando de h sobre 2 até menos h sobre 2. Isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? Vamos substituir o h sobre 2. Vai ficar b vezes h sobre 2 ao cubo dividido por 3. Ok? Menos, né? Ó, menos, aí vai ficar esse valor ao cubo, que vai dar negativo. Então, mais b h sobre 2 ao cubo dividido por 3. Entendeu, pessoal? Menos h sobre 2 elevado ao cubo vai ficar negativo. Como eu estou no limite inferior, vai ser menos esse limite inferior. Então, vai ficar o quê? Positivo. Ok? Então, o momento de inércia em relação a x' vai ser igual ao quê? H ao cubo, né, ó, e 2 ao cubo. Então, vai ficar h ao cubo sobre 8. 8 vezes 3... 24, então vai ficar bh ao cubo sobre 24, mais, mesmo jeito, ó, bh ao cubo sobre 24. Como tem o mesmo índice, 24, 1 mais 1, 2, então posso simplificar, bh ao cubo sobre 12, que é exatamente o momento de inércia em relação ao eixo passando pelo centroide, ou seja, bh ao cubo sobre 12. Entendeu, pessoal?
eu fiz a mesma integral. O que mudou foi o limite de integração. Quando eu tenho um x passando na base, o meu dy vai variar de 0 a h. Quando eu levo esse eixo para o centroide, aí vai variar de menos h sobre 2 até h sobre 2, que vocês obtêm os dois resultados. Para o momento de inércia em relação ao eixo passando pela base e o momento de inércia passando pelo centroide. Beleza? Quando vocês forem resolver isso em relação ao eixo y e y', pessoal, o que vai mudar é que aqui vai ficar x ao quadrado e o meu elemento infinitesimal de área vai ser quem, pessoal? H vezes dx. Então façam da mesma forma que vocês vão encontrar as mesmas respostas, sendo que aqui, como eu tenho um momento de inércia em relação ao eixo x, isso aqui é a base, isso aqui é a altura. Quando eu for calcular em relação ao eixo y, vai inverter. O que vai ser base vai ser altura, o que era altura vai ser base. Então vai ficar hb ao cubo sobre 12. Porque em relação ao eixo y, a base é h e a altura passa a ser b. Ok, pessoal? Então não é fácil, né? A partir disso, vamos resolver nosso primeiro exercício. O nosso primeiro exercício. Okay? Deixa eu colocar aqui o nosso primeiro exercício da lista de exercícios, que eu não sei nem, agora que eu estou me lembrando, não sei nem se eu mandei para vocês, mas eu vou mandar, né? Ó, essa primeira lista de exercícios diz o seguinte, né? Ó, deixa eu, para ficar bem bonitinho. Determine por integração direta o momento de inércia da superfície sombreada em relação ao eixo x e em relação também ao eixo y. São dois exercícios diferentes, sendo que num item ele pede em x, o outro eu já vou colocar os dois aqui para nós trabalharmos com eles, tá entendendo, pessoal? Então vamos lá. Então vamos calcular primeiro, pessoal, o momento de inércia em relação ao eixo x. Então esse momento de inércia vai ser integral de y ao quadrado vezes o dA, ok? Deixa eu colocar aqui a figura novamente, né? Ó. A figura é essa aqui, ó. Aqui está o eixo x e aqui está o eixo y. E ele falou que essa distância daqui para cá vai ser a, ou seja, a para x é a base, né? Ó. Então você já sabe que a resposta vai ser a b ao cubo. O que está faltando é aquele númerozinho, se vai ser 1/3, 1/4, 2/10, 10 avos, Então, pessoal, você já sabe a resposta, professor, vai ser a, que é a base, vezes b ao cubo, que é a altura, né, em relação ao eixo x. Então essa integração, o que a gente vai encontrar é apenas o que está multiplicando, a fração. Pode ser uma fração, pode ser um valor, ok? Então, pessoal, quando eu quero, né, ó, antes da gente resolver esse exercício, ele disse que essa função é y igual a kx ao quadrado. Então, antes de nós resolvermos, temos que achar esse valor de k, né? E nós temos um ponto aqui, ó, para x igual a A, nós temos y igual a B. Então é só você substituir, né, ó? Então, vamos colocar aqui, ó, determinando k. Determinando k. Ou seja, para x igual a A, ou seja, esse ponto aqui, ó, sobre a função para x igual a A, nós temos o y igual a B. Temos y igual a B. Então vai ficar o que, ó? B igual a K vezes A ao quadrado. Logo, K vai ser igual a B sobre A ao quadrado. Ok, pessoal? Então, essa função aqui vai ser igual a B A ao quadrado vezes x ao quadrado. Vamos conferir. Quando o x for igual a ao quadrado, ó, corta com o que fica B. Beleza, ok. Beleza? Então pronto. Então se eu quero determinar o momento de inércia em relação ao eixo x, eu vou ter que trabalhar com um elemento infinitesimal de área que seja paralelo a esse eixo
x. Então vamos trabalhar com esse elemento infinitesimal de área aqui, ó. Beleza? Esse vai ser meu elemento infinitesimal de área 1 dA que eu vou trabalhar. Beleza? Então vamos lá. Quem vai ser esse dA, pessoal? Vou até colocar aqui, ó. Temos para essa situação esse dA aqui, ó. Tá vendo? Então vai lá. Quem vai ser esse dA? Dá para você perceber? Então note que aqui eu tenho uma função, né, um par ordenado que está sobre a função que eu estou analisando, já que eu estou analisando essa parte enxurrada. Então isso aqui vai ser um par ordenado x, y. Ou seja, essa altura aqui é y e isso aqui vai ser x. Então você pode perceber que esse dA vai ser x vezes dy, né? O meu diferencial está no eixo y, então vai ser meu dy. Ok, pessoal? Então já achamos o meu diferencial. Então, quando eu for colocar na integral, vai ficar y ao quadrado vezes dA, que é em função de x. Ah, professor, então, mas eu posso tirar o x aqui, ó, né, ó. Aí você vai colocar aqui, ó, onde vamos tirar o valor de x. X vai ser o que, ó? Presta atenção, x ao quadrado vai ser igual a a ao quadrado, vai passar multiplicando vezes y, né? Dividido por b, mas eu quero x, não quero x ao quadrado, porque no meu diferencial dA é x. Então eu vou tirar abaixo, colocar raiz aqui, ó, e raiz aqui. Então você vai encontrar logo x vai ser igual a a vezes y elevado a 1/2, né, ó, que é a raiz, sobre b elevado a 1/2. Beleza? Pronto. Então note que tudo vai ficar em função de y, porque eu tenho y ao quadrado vezes dA que vai ficar em função de y. Ok, pessoal? Então a minha integral para determinar o momento de inércia em relação ao eixo x vai ser igual à integral de y ao quadrado vezes o dA, que vai ser isso aqui vezes o dy. Ou seja, a y elevado a 1/2 sobre b elevado a 1/2, ok? Vezes dy, ok? Então, momento de inércia em relação a isso vai ser igual. Esse termo aqui, pessoal, a sobre b elevado a 1/2 é constante, então eu posso retirar da minha integral, ok? Aí vai ficar a integral de quem? Y ao quadrado vezes y elevado a 1/2. Isso aqui vai ser o que? É só você somar. Então 4/2 mais 1/2, y elevado a 5/2, ok? Vezes dy, ok? Então, ó, y ao quadrado vezes y elevado a 1/2 é só você somar. Eu já coloco 4/2, que é 2, né? Ó, mais 1/2, 5/2. Beleza? Meu diferencial é dy. Então, meu dy, pessoal, vai variar de quanto a quanto? Vamos olhar para o eixo y. Ele vai variar, para esse caso, de 0 a b. Ok? Então, isso aqui vai variar de 0 a b. Então, isso aqui vai ser igual ao que, pessoal? Então, esse valor constante, eu vou repetir, né? Ó. Então, isso aqui vai ser o quê? 5/2 mais 1, né? Vai ser 7/2 dividido por 7/2. Então, já vou multiplicar pelo 7/2 invertido, pessoal. Então, vai ser 2/7, né? Ó, de y elevado a 7/2, ok? De b a 0, ok? Quando substituo o 0 vai zerar, isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? A, né, ó. Ah, não, vamos colocar logo o 2/7, que é uma constante, né, ó. Deixa eu só dar uma apagada aqui para ficar bem bonitinho. Pronto. Esqueci o 2/7. Isso aqui vai ser igual a 2... Ixi, mano, acabei de fazer caquinha aqui. 2/7 de A. Perceba que aqui vai ficar, ó, b elevado a 7/2 dividido por b a 1/2. Esse 1/2 vai passar fazendo a diferença, né? Ó, 7/2 menos 1/2, 6/2. Então fica b
ao cubo, ok? Perceba que eu sempre falo, é a base, que nesse caso em relação ao eixo x é a, vezes o b ao cubo, ok, pessoal? E nós só determinamos o que, pessoal? Esse 2/7 aqui, ó. Então o momento de inércia para essa figurinha em relação a x vai ser igual a 2/7 de a b ao cubo, beleza? Não é fácil, pessoal? Pronto, agora vamos trabalhar com o momento de inércia em relação ao eixo y. Momento de inércia em relação ao eixo y. Note que vai inverter. O que é que vai acontecer com relação ao eixo y? A base vai ser b e a altura vai ficar sendo quem? A. Então você já vai encontrar um b a ao cubo. Você já sabe. O que vai faltar é esse termo aqui que a gente vai trabalhar. Beleza, pessoal? Não sei, né? Mas vamos lá. Qual vai ser a nossa formulação? X ao quadrado vezes 1 dA. Né? Ó, é sempre o contrário. Se eu quero um momento de inércia em relação a isso, vai ser x ao quadrado vezes dA, que é o contrário de y. Né? Ó, então essa é a formulação. Se eu quero um momento de inércia em relação a x, y ao quadrado vezes o dA. Ok? E nesse caso, como eu estou calculando em relação ao eixo y, o meu elemento infinitesimal de área obrigatoriamente tem que ser paralelo a esse eixo y, que vai ser esse aqui, pessoal. Ó, esse aqui vai ser o meu elemento infinitesimal de área, vai ser o meu dA, né? E vocês vão perceber que esse meu dA vai ser igual a quem? Ó, a b menos, ó, esse ponto está na função, então é um par ordenado x, y da função. Então vai ser b menos y, né, ó, vezes dA. Então esse meu elemento vezes 1 dx, né, ó, porque aqui o diferencial é x. Vai ser b menos y vezes o dx. Ok, pessoal? Olha como é fácil. É mais fácil do que centroide. Porque no centroide a gente tem que fazer duas formulações, né? Uma para achar a área, né? E outra para fazer o x do elemento, integral do x do elemento vezes dA. Aqui é direto. Então vamos lá. Então o momento de inércia em relação ao x vai ser igual a x ao quadrado vezes dA. Isso aqui está tudo cagado dessa porcaria que eu derramei. Mas vamos para frente. Então isso aqui vai ser igual a integral de x ao quadrado vezes... Aí vamos lá, ó, b, né, ó, menos o y, né? Eu vou colocar o y, depois eu faço vezes dx. Ok, pessoal? Como meu diferencial é dx, vai variar de 0 a a. Ok? Diferentemente do anterior, que o meu era dy, era de 0 a b, agora de 0 a a. Ok, pessoal? Vamos trabalhar só com essa integração, né, ó. O momento de inércia em relação a y vai ser igual a integral de bx ao quadrado, ok? Menos, aí vou transformar isso aqui, ó, já na minha função y, né, ó, que é igual a b ao quadrado x ao quadrado, ok? Então vai ficar, ó, quando multiplicar por x ao quadrado, perceba que esse x ao quadrado com esse x ao quadrado do y vai ficar x à quarta. Então vai ser bx à quarta sobre a ao quadrado dx, ok? Isso variando de 0 a a. Quando você integra isso aqui, pessoal, vai ficar bx ao cubo sobre 3, ok? Menos bx a quinta sobre 5a ao quadrado, beleza? Isso variando de quem? De a 0. Perceba que eu não vou me preocupar com zero, que vai zerar tudo. Então o momento de inércia y vai ser igual a ba ao cubo sobre 3 menos, ó, a quinta dividido por a ao quadrado fica a terceira, ou seja, menos b a ao cubo, ó, pessoal, b ao cubo, ó, surgindo, tá vendo, ó? Ou seja, mudou. O que era a base no anterior agora é altura, e o que era altura agora é base, né? Sobre 5, beleza? Quando vocês fazem essa operação, 1/3 menos 1/5,
vocês vão obter 2/15 de B A ao cubo, ok? Isso aqui, pessoal, é o momento de inércia dessa área sombreada em relação ao eixo Y, beleza? Né? Então, como o vídeo está ficando longo, vamos dar uma paradinha, mas eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte fato, pessoal. O que é esse BA ao cubo menos 3? Ah, professor, já vi isso aqui antes. Pessoal, isso aqui é o momento de inércia desse retângulo aqui, ó, em relação ao eixo Y. B é a base, a altura ao cubo sobre 3. Se lembra que quando você tem um momento de inércia do retângulo em relação à base é sobre 3, ok? O momento de inércia aqui em Y, ó, vai ser o que, ó? Y é o eixo que não passa pelo centróide. B ao cubo, que é a altura em relação ao Y, passa a ser a altura H sobre 3. Então significa dizer, pessoal, que eu estou pegando o momento de inércia de um retângulo, estou diminuindo de uma figura. Que figura é essa? É essa aqui, ó. Exatamente. Então o momento de inércia dessa figura é exatamente esse 1/5, né? Então eu estou pegando o retângulo todo e estou retirando o momento de inércia dessa figurinha aqui que completa o retângulo. Então isso aqui, pessoal, esqueça agora, mas você vê que na integração você faz um processo que a gente vai trabalhar quando a gente trabalhar com figuras com elementos compostos, ou seja, constituído de retângulo e de triângulo, né? O que você vai fazer, vai pegar uma figura toda e vai retirar o que não tem os seus respectivos momentos de inércia. Mas vamos deixar para a próxima aula, ok, pessoal? Vamos dar uma paradinha que está ficando longo, bicho.